Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma palavra para a sua vida. Eu estava em oração e o Senhor trazia ao meu coração: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. E é exatamente isso que está escrito no livro de Salmo 34, versículo 19. Aqui fala do justo, que as aflições do justo o Senhor os livrará de todas. Então, o que é ser um justo diante de Deus? Para vocês entenderem como que nós alcançamos a justiça de Deus, como que hoje nós podemos falar que nós somos justos, justificados diante de Deus, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E através do seu sacrifício, hoje nós alcançamos a salvação. A salvação é pela fé em Deus. Então a salvação é pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós estávamos condenados, mas através dele, através do seu sacrifício, nós alcançamos a justiça dele nas nossas vidas, né? Nós não merecíamos, mas ele se deu por nós, ele se sacrificou por nós, ele deu o seu próprio sangue pelo meu e pelo seu pecado. Então, através de Jesus, nós somos hoje justificados por Deus. E a salvação é somente pela fé, não é por obras. Muitas igrejas, muitas religiões professam essa inverdade, essa mentira, que a salvação é pelas obras. E a salvação é pela nossa fé em Deus. E através da nossa fé, nós vamos praticar o quê? As boas obras. Então, como que nós mostramos que nós temos fé? Através das nossas obras. Então, as obras é uma consequência da nossa fé em Deus, né? E em Romanos 3,10 fala que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Então, por que que nós fomos justificados? Por que que nós temos um advogado fiel? Porque a Bíblia fala que não há um homem e uma mulher sequer que faça o bem e nunca mais peque. Então, se todavia a gente pecar sem querer, não é aquele pecado premeditado não, é aquele pecado sem querer, Jesus é o nosso advogado fiel, que advogará a nossa causa, que lutará por nós. É por isso que a Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas do justo ele os livrará de todas, porque ele já nos justificou. Então ele vai guerrear as nossas causas, né? E no Salmo 37, versículo 29, diz assim, Salmo 37, versículo 29: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. Então a gente vê aqui que Davi, ele ali no seu tempo, ele viu que o justo ele era abençoado, mas o ímpio ele era derrotado, ele era destruído. Mas os que esperavam no Senhor tinha a bênção dele. E, gente, desde bem antes de Jesus, já havia justiça na terra. Então, a gente tem que procurar andar em justiça, em retidão, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto. Agora que nós aceitamos Jesus, agora que nós temos a palavra dele na nossa vida, agora que nada nos engana mais, porque chegou a luz de Deus, a palavra dele na nossa vida, no nosso coração. Gente, vamos praticar o que é certo, vamos andar de acordo com a palavra do Senhor, né? E a gente vê na palavra de Deus que tantas histórias de homens que eram justos, que praticavam o que é reto, o que é correto e foram abençoados por Deus.
E a história de Mardoqueu, ela me chama muita atenção, porque Mardoqueu era um homem totalmente Deus. Mardoqueu, ele não se dobrava diante de ninguém, somente Deus. E ali havia um general, Amã, e esse Amã era muito arrogante, e as pessoas tinham que se dobrar diante dele. E Mardoqueu falou: não me dobro, eu só me dobro diante de Deus. E ali Amã, vendo aquilo, ficou furioso e preparou uma forca para Mardoqueu. Só que a forca que Amã preparou para Mardoqueu, foi ele que morreu nela. Porque Mardoqueu fazia o que é reto. Mardoqueu não vendia a sua fé, não vendia as suas convicções, né? Então, o que ele acreditava em Deus, e é só em Deus, e ele obedecia a palavra de Deus. Mas a forca que era para ele, não foi para ele, foi para aquele ímpio, para aquele que queria destruir um justo, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. E Daniel também, gente, ele foi jogado na cova dos leões porque ele não se dobrou diante da estátua ali de Nabucodonosor. Ele falou: não me prostro, eu só me prostro diante de Deus. Então, Daniel fala muito conosco, que nós não podemos ser cristãos de mentira. A gente tem que ser cristão verdadeiro. Não se dobrar diante do que é errado, diante de coisas que não agradam a Deus. E Daniel, por ser obediente a Deus, foi lançado na cova dos leões. Mas o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões. E Deus fecha a boca de qualquer leão quando você estiver certo, quando você estiver correto. Os leões que foram preparados para você, Deus vai fechar a boca deles. Ah, Deus fecha. Então, nós temos que ser uma pessoa reta, correta. Nós não podemos ser uma balança enganosa. O símbolo do direito é a balança. Então, a balança, ela tem que ser, retinha. Ela não pode ser para cá nem para lá, não. A balança, ela tem que ser correta. Ela tem que ter um equilíbrio, né? Ela tem que ser algo certo diante, né, de tudo. Então, nós temos que ser corretos diante de qualquer situação que nos sobrevir, né? E a gente tem que ter clareza nas coisas, clareza. Muitas pessoas estão com a trave no olho, estão com a venda no olho e acusando o outro, né? E às vezes esquece de si próprio. Então, aquele que não tem pecado, gente, atire a primeira pedra. Então, para você julgar alguma coisa, você tem que estar vendo com clareza. Mas às vezes nós temos uma trave no nosso olho e ficamos acusando as pessoas, sem saber direito o que nós estamos falando. Então, não cabe a nós julgar ninguém. O julgamento pertence ao Senhor. Então nós temos que deixar estas coisas para o Senhor e procurar só fazer o que é certo, o que é correto, porque o justo, ele será justificado. O justo, Deus comprará a causa dele. As aflições dele, o Senhor vai livrar ele daquelas aflições. Então, a gente precisa entender tudo isso, né? E o diabo, ele sempre vai tentar nos destruir. E como que ele não vai conseguir nos destruir? Quando a gente estiver no caminho certo, obedecendo a Deus, não deixando nenhum engano na nossa vida, nenhuma trave no nosso olho, aí o que vai acontecer? Deus comprará nossas batalhas, nossas guerras e vai nos dar vitória, né? Daniel 17:21 fala que Daniel não só orava, ele jejuava também. Ele era um homem que orava 3 vezes no dia, jejuava, estava sempre próximo do Senhor. E Deus fechou a boca dos leões para ele. Mas às vezes nós queremos as coisas, mas não queremos jejuar, não queremos orar. E não está certo não, nós precisamos orar, jejuar, buscar do Senhor. E sabe, gente, a gente tem que ter comunhão com Deus, ser amigo de Deus. Lázaro, a Bíblia fala em João 11, do versículo 1 ao 46, conta a história de Lázaro. Lázaro, ele se converteu
e ele entregou sua vida para Jesus juntamente com suas irmãs, Marta e Maria. E ali eles viraram hospitaleiros de Jesus, amigos de Jesus. E Lázaro foi justificado por Deus, né? Ele se tornou um justo diante de Deus. Vocês acham que Lázaro, ele não tinha nenhum pecado? Tinha, mas ele se tornou justo diante de Jesus, né? E ali, Lázaro adoeceu. E ele adoeceu e morreu. E sabe, gente, às vezes nós andamos com Jesus e nos sobrevém algo ruim. E nós ficamos tristes, abatidos, né? E pensamos tantas coisas, né? Mas a gente tem que confiar em Deus. Se você anda com Deus, Ele vai tirar você de qualquer aflição. E eu fiquei pensando, Marta e Maria, certamente elas ficaram ali machucadas, com o coração triste, cabisbaixo, né? E ela falou, Jesus não chega, né? Não chegou, meu irmão morreu, já faz 4 dias, cadê Jesus? Mas Jesus chegou, gente. Porque Jesus, ele sempre chegará na hora certa. Porque aquele momento ali já estava escrito no céu. Já estava lá no céu, marcado aquele momento da ressurreição de Lázaro. E já está marcado no céu o momento da sua vitória. Já tem o dia certo, a hora certa. Então nós não precisamos nos preocupar, porque Deus não atrasa. Ele chega na hora certa, né? E nós nesse mundo não estamos imunes a passar por adversidades. Não estamos, mas Deus, nas nossas aflições, Ele nos dará vitória. Amém? E em Marcos 16, 18, fala que Jesus subiu ao céu, mas Ele nos daria autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas. Então, gente, a autoridade está com a gente, com a igreja do Senhor, com aqueles que foram justificados por Ele, para aqueles que têm um advogado fiel na terra. Então, nós temos autoridade, nós precisamos usar essa autoridade, sermos servos do Altíssimo e anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, servir as pessoas, impor as mãos sobre os enfermos e a gente entender que eles serão curados, né? Ter a fé verdadeira e Deus vai operar maravilhas através de nós, né? Deus me falava muito sobre ser servo. Em Mateus 24, nós vamos estar lendo. Mateus 24, nós vamos ler a parábola do bom servo e do mau. E essa parábola, ela falou muito ao meu coração. E com certeza falará ao seu. E ela diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, Deus nos chamou para servir. Deus nos confiou os seus bens. E qual é o maior bem de Deus? São almas, são vidas. E aonde a gente está tem almas. Você está no meio da sua família, ali tem pessoas para você cuidar para o Senhor, ser servo ali aonde você está. Muitas vezes nós queremos ser servidos, mas nós não queremos servir. E Deus nos chama para servir
aonde a gente estiver. Então, se você está na sua casa, no seu lar, sirva seus filhos, sirva sua esposa, o seu esposo, e sirva muito bem, com todo amor, com todo carinho. Não faça nada de qualquer maneira. Não pense que pessoas são qualquer coisa, não. Porque são a maior riqueza, acredito eu que é a maior riqueza de Deus, né? Então Deus nos confia tantas coisas e nós precisamos obedecer a Ele, né? E o nosso líder, o nosso chefe, o amor da nossa vida, aquele a quem nós devemos toda obediência é Jesus. Então nós precisamos ser servos de Jesus, né? E servos, o que significa ser servo? É servir, aquele que obedece, aquele que oferece seus serviços. E servo é aquele que pertence a alguém. Então nós pertencemos a Jesus e precisamos sermos servos dele, né? E Ele espera, gente, que a gente sempre vá além daquilo que Ele nos confiou. Se você tem alguém que trabalha para você, Deus quer o quê? Que aquela pessoa, o que a gente quer? Que aquela pessoa vá além do que a gente pede. A gente não quer ficar pedindo toda hora. A gente quer que a pessoa chegue para trabalhar e trabalhe ali com todo carinho, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto e pronto, né? Com vigilância, com comprometimento naquilo ao que foi confiado para aquela pessoa. Então Deus tem nos confiado tantas coisas e nós precisamos fazer com excelência, porque a qualquer hora Jesus vai voltar e nos pedir conta de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Um dia nós vamos estar diante de Deus, diante do juiz dos juízes, e nós teremos que prestar contas. E pensa Jesus falando, Iraci, eu te confiei isso. Sabe aquele tanto de pessoa que estava em sua volta? Eu confiei elas a você. Você cuidou direito? Nós precisamos cuidar direito um dos outros, né? Amar as pessoas, não tratar as pessoas como mais um, não. Mas é como um filho de Deus, como algo precioso para Deus, que Deus quer salvar, que Deus quer fazer. Hoje, gente, nós somos o que é a mão de Deus na terra. Os verdadeiros cristãos são boca de Deus, são mão de Deus para abençoar. Então nós precisamos servir, né? Se a igreja entendesse o poder do servir, o mundo estava convertido, o mundo estaria melhor. Então nós nascemos para servir, né? E servir também o nosso corpo, cuidar bem do nosso corpo, fazer um exercício, comer bem, alimentar bem, tirar os estresses, fazer uma caminhada, porque tudo é presente de Deus. Se Deus nos deu, vamos cuidar, né? Então nascemos para servir. E os servos maus, eles se mostram o quê? Despreocupados com o outro, não se importa com o outro. O outro é só mais um, não cuida. E a gente precisa cuidar do outro, né? Aquilo que Deus nos entregou é preciso ser cuidado. Se Deus entregou, você cuida, porque senão, o que Jesus falou aqui? Você será lançado junto com os hipócritas. Hipócritas é aquela pessoa que parece ser uma coisa, mas não é. É uma pessoa enganosa que faz de conta todas as coisas, faz de conta que cuida, faz de conta isso, faz de conta aquilo. Então nós precisamos cuidar, não é ser um hipócrita, uma pessoa que faz de conta as coisas, uma pessoa enganosa. Nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E nós estamos aqui aguardando a volta de Jesus. E que Jesus nos encontre servindo a obra dele, servindo na nossa casa, servindo em tudo que ele tem colocado nas nossas mãos. E aí sim, o Senhor falará para nós, entra no gozo do Senhor. Ah, gente, eu quero ouvir isso.
Mas para isso, nós precisamos fazer mais boas obras. Nós precisamos mostrar a nossa fé com as nossas boas obras. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um dia abençoado aí para todos.